Fala, meus poliglotas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vou compartilhar a tela do meu computador com vocês, que a aula de hoje vai ser sobre question tag. Tá? Muita gente me pergunta sobre isso, e então eu resolvi gravar um vídeo para vocês. Tá? Antes de mais nada, question tag nada mais é do que aquelas perguntinhas que a gente coloca no final de frase. Né? Então, por exemplo, o nosso né. Eu uso muito né, na verdade, não é isso, né? Aquelas perguntinhas no final de frase. Em inglês é bem simples da gente aprender. Vamos lá? O que são question tags, pessoal? A palavra tag significa etiqueta, alright? Então, pessoal, o que é uma etiqueta? Etiqueta nada mais é do que, né, vocês sabem que etiqueta é algo pequeno, né? Então, nós temos etiquetas, por exemplo, nas nossas camisetas, nos nossos shorts, etc. Tá? Então, question tag nada mais é do que uma etiqueta de pergunta. Ou seja, aqui nós vamos fazer uma afirmação ou uma negação e vamos finalizar, tá, essa frase com uma perguntinha. Geralmente essa perguntinha ela vem no sentido oposto da afirmação. Tá? Vamos aqui para o computador. Então olha só, se eu tenho a frase You like fish, você gosta de peixe. Qual que é a negativa de you like fish? Seria You don't like fish. Só que o que eu faço aqui? Nós sabemos, né, antes de mais nada, nós sabemos que na hora de fazer a pergunta, eu tenho que inverter, né? Então vai ficar Don't you like fish? Tá? Então essa é a afirmativa, essa é a negativa e essa é a pergunta negativa. Ok? Então eu vou apagar esse aqui. Então o que vai acontecer? É como se eu pegasse essa afirmativa e colocasse, tá, uma pergunta negativa logo na sequência. Só que veja bem, a pergunta aqui eu não faço ela inteira, tá? Eu simplesmente faço a afirmação ou a negação e coloco só o pedacinho, a etiquetinha, o pedacinho da pergunta no final. Ok? Então olha só o que acontece. Vai ficar You like fish. Eu termino a pergunta com o pronome. You aqui é um pronome. Tá? Então You like fish, don't you? Vamos pegar o oposto então? Por exemplo, se eu fosse pegar a mesma frase. You don't like fish. Essa seria minha declaração negativa. Qual que é a afirmativa? Então é you, a gente viu lá em cima, né? You like fish. Qual que é a pergunta, né? Sem ser a pergunta negativa, a pergunta, tá, é feita assim. Do you like fish? Aqui é a mesma coisa, eu vou apagar essa afirmação. É como se eu pegasse essa frase, então, You don't like fish, e colocasse a pergunta aqui. Do you like fish? Então vai ficar You don't like fish. Corto aqui. Do you? Então veja bem, se você tem uma declaração afirmativa, question tag vai ficar negativo. Se você tem uma declaração negativa, question tag vai ficar afirmativo. Alright? Vamos pegar mais uma então? Olha só. I'm going to travel.
Isso é bastante interessante, porque tem uma regra específica quando você usa I. Tá? O question tag para você, tá? Quando você diz I am, tá? O question tag você vai usar are. Vamos ver. Olha só. Então a pergunta ficaria: Aren't I going to travel? O que vai acontecer? Essa parte aqui vem aqui. Só que eu não preciso dessa parte toda, né? Simplesmente eu desconsidero, tá? E fica I'm going to travel. Aren't I? You are the president. Qual que é a pergunta? Negativa, né? Veja que a frase está na afirmativa. Então, o question tag tem que ser negativo. Então, aren't you the president? Então, vocês vão pegar somente esse pedacinho. Né? You are the president. Aren't you? Vocês perceberam que o verbo constante no question tag vai ser sempre o verbo principal, tá? Ou o verbo auxiliar da frase principal. Olha só. Vamos pegar uma frase no present perfect. He has lost his wallet. Ele perdeu sua carteira. Qual que é a pergunta negativa dessa frase? Hasn't he lost his wallet? Fazendo aquela jogada, põe a vírgula. Não preciso de toda a pergunta, somente da inicial, somente do trecho inicial da pergunta, que vai ser o meu question tag. Tá? Então, he has lost his wallet. Hasn't he? Ele perdeu a carteira, não perdeu? Então, esse question tag seria o equivalente, por exemplo, em português, ao nosso né. Ok? He has lost his wallet. Hasn't he? Ele perdeu sua carteira, né? Então, o question tag seria o equivalente ao nosso né. Ok? Nós usamos isso muito em português, não é? Olha só. We use that in Portuguese. Nós usamos isto em português. Como é que fica a negativa? Se você tiver dúvida, você pode fazer a negativa e depois fazer a negativa interrogativa. Então, we don't use that in Portuguese. Não vou escrever tudo. Na hora de fazer a pergunta, você simplesmente inverte aqui o comecinho, né? Don't we use that in Portuguese? Então, o que vai acontecer? Posso apagar. Eu vou pegar só esse trecho. Ok? Então, na frase we use that in Portuguese, o question tag seria don't we, né? Porque a negativa é don't we use that in Portuguese. Você simplesmente vai pegar aquele trechinho inicial e colocar na frente. Vai ser o question tag. Vamos pegar uma frase no futuro aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Olha só. They will probably get lost. Eles vão provavelmente se perder, né? Né? Não é? Não vão? Né? Olha só. Negativa de will é won't. Então, won't they probably get lost? O que eu faço? Olha só. Pego só esse pedacinho.
ok? They will probably get lost one day. Reparem que o question tag, além de ser o verbo principal ou o verbo auxiliar da frase principal tem que concordar, tá? Tem que manter o tempo verbal também. Então, se a frase estiver no passado, a frase principal, a declaração, né, assertiva principal estiver no passado, o question tag tem que estar no passado também. Vamos ver? Olha só. He used Mom's car last night. Vou colocar he drove, né? Ele dirigiu. Passado de drive, né? Então, olha só o verbo to drive, dirigir. Passado é drove, ok? Passado simples, ele dirigiu. Então, he drove Mom's car last night. Então, repara o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente transformar essa frase numa negativa, numa pergunta negativa, e vou pegar o trechinho principal, só a tag, só o trechinho principal, e colocar no final da frase inicial. Olha só. Didn't he? Então, o que acontece com o verbo? O verbo volta ao normal, né? Então, olha, reparem que eu usei o did, que é o passado, então esse verbo aqui, ele fica normal, tá? Então eu não posso ter o did no passado e o drove aqui no passado também. Então, didn't he drive Mom's car last night? Então, o que eu vou fazer? Essa é a minha declaração principal, a minha assertiva principal. Eu vou pegar esse trechinho, ok? E vou colocar aqui. He drove Mom's car last night, didn't he? Ele dirigiu o carro da mãe a noite passada, né? Não dirigiu? Tá? Então veja que o question tag, né, mantém o tempo verbal também. Vamos para outro exemplo. They had a few too many at the party. They had, eles tiveram. Had é o passado do verbo have, que é o verbo ter. Só que o have eu posso usar também tanto para beber quanto para comer. Então, em inglês você pode dizer, então, eu tenho leite toda manhã. Ou seja, eu bebo leite toda manhã. Eu tenho peixe no almoço, né? Ou seja, eu como peixe no almoço. Então, o have aqui pode substituir também o verbo drink, que é o verbo beber, e o verbo eat, que é o verbo comer, ok? E o passado de have é had, tá? Então aqui, eles beberam a few too many, é uma expressão, quer dizer, um pouco demais, né? Então eles beberam um pouco demais na festa. Que eu poderia, por exemplo, colocar a few too many beers, mas não... beers, né? Mas não precisa. Basta colocar they had a few too many at the party. Qual que é a negativa? Né? A negativa interrogativa é didn't they, o verbo volta ao normal, né? Didn't they have a few too many at the party? Então veja que eu coloco did com o not, né, iniciando a pergunta negativa. Didn't they have a few too many at the party? O resto permanece, né? A few too many at the party. Didn't they é minha question tag. O restante da frase, obviamente, não preciso. Ok? Pessoal, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham entendido a lógica do question tag, tá?
e até o próximo vídeo. See you guys!